Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sugestão de leitura, capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, terei paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Esta é uma passagem registrada em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por consequente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, por mente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Mensagem enviada em 1861 em Karlsruhe, acredito seja assim a pronúncia, por um espírito superior chamado Luos, espírito protetor. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
finalizando hoje o capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Nós temos a contribuição de Luiz, um espírito protetor, que nos mostra e esclarece sobre os dons proféticos, os falsos profetas e os comportamentos usados desde aquela época até nos tempos atuais. Nos mostra diante dessa passagem, inicialmente, essa passagem de Jeremias, onde afirma que naquela época haviam os charlatões, os vaidosos, que prediziam coisas boas e agradáveis, se engrandeciam e abusavam do dom profético, explorando o povo de fé simples, como também podemos dizer a fé cega. Eles eram pagos com bens materiais, poder, dinheiro. E afirma também que era bastante comum entre os judeus, sendo fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganados pelos impostores e também pelos fanáticos que se diziam profetas. Entendemos daí, então, quando Jeremias alertava sobre os recursos dos sonhos e das visões, que não podem ser comprovados por terceiros, já usados naqueles tempos, e frequentes ainda hoje nos mistificadores, nos enganadores. E havia quem alertava naquela época o povo contra os falsos profetas, que deveriam ser pouco ouvidos, visto que até hoje, com o avanço da ciência e das possibilidades de estudo para a maioria, são muitos os que se deixam iludir pelos falsos. O Espírito Protetor nos chama a atenção para, depois das palavras de Jeremias, que possamos ouvir os sábios conselhos de João Evangelista. Podemos relembrar que já vimos em leituras anteriores, onde João alertava os cristãos para não acreditar em todos os espíritos, disse para verificar se eles são de Deus, ou seja, se suas ideias e ações estavam de acordo com a moral divina, ensinada e exemplificada por Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. E neste capítulo, ele diz: não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar. Quando encontram o quê? Quando encontram oportunidade. Os enganados são bem entendidos. E os médiuns, que não tomam as necessárias precauções, os necessários cuidados, caem nessas situações de enobrecimento do ego. Não precisamos agora falar nomes de médiuns que se engrandeceram pelas suas faculdades mediúnicas. Mas o importante é sempre nos ver como mensageiros de Jesus, orar, vigiar e trabalhar sempre, visto que possuímos muitas tendências em enobrecer o ego, exaltar o orgulho, porque ainda carregamos as más tendências. Inclinamos ainda por este caminho em momentos. Então, antes de tudo, que aprendamos a distinguir os bons dos maus espíritos, para não nos tornarmos condutores desses falsos profetas.
É sabido que tanto no plano espiritual como aqui, as transformações, a reeducação se fazem pela vontade e esforço, e não por situações externas, como é a morte do corpo físico, liberando o espírito imortal para continuar exercer a vida em outro plano. Então, lá, como cá, existem os que se dedicam ao bem e se esforçam para se transformarem, se reeducarem a todo tempo. Como também há os que se dedicam ao mal, que buscam enganar, que sempre buscam encontrar o quê? A oportunidade. E é aí onde os médiuns enganados se encaixam. Porque eles não estudam as leis da mediunidade. Como toda faculdade, exige estudo. Estudo perseverante e sério. Discernimento, amor no uso das faculdades. São enganados também os que aceitam como verdade tudo o que ouvem, sem análise, sem a crítica devida. Por isso, a necessidade do conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, a mediunidade com o espiritismo encontrou o seu verdadeiro caminho de desenvolvimento e prática. É no espiritismo que estudamos as leis e nos esforçamos na vivência do Evangelho para a prática da mediunidade com Jesus. E esse deve ser o lema do verdadeiro médium espírita. Mediunidade com Jesus. Então, que a paz do Pai Eterno esteja conosco em mais um dia, em mais um estudo, que possamos seguir caminhando com Jesus, vivenciando com Jesus. Que assim seja.